esse espinho na carne de Paulo que ele falou na sua segunda carta aos Coríntios. Algumas pessoas afirmam que esse espinho na carne do Paulo seria uma doença que fazia ele se tornar uma pessoa mais humilde, afinal ele tinha tantas revelações de Deus que ele poderia se tornar uma pessoa snob. Então Deus coloca ali aquela doença nele. Será que é isso que a Bíblia está falando? Mas tem outras pessoas que falam que esse espinho na carne seria uma mulher, uma pessoa que fazia o Paulo ter constantes batalhas ali com a sua própria carne e que fazia ele perceber que ele era uma pessoa que precisava mesmo era de estar diante de Deus todos os dias se purificando dos seus pecados. Mas a Bíblia fala que é isso? Ou será que isso é pura imaginação das pessoas? Outras pessoas chegam a falar até que é impossível saber o que era esse espinho na carne de Paulo, e isso gera uma série de debates, assim, até as pessoas fazem programas para debater sobre isso. Mas será que a Bíblia deixou claro ou não deixou claro? A gente vai ver hoje que sim, a Bíblia deixou claro, o próprio Paulo falou o que era o espinho na carne dele, e a gente vai ler aqui, você vai constatar com seus próprios olhos que não tem mistério nenhum nisso, e ele descreve o que aconteceu, que era esse problema, que era um espinho na carne dele. Mas deixa eu te falar, às vezes acontece, principalmente quando a gente está começando a ler a Bíblia, a gente é novo na fé, às vezes você escuta a informação de alguém e você toma aquilo como verdade e passa para frente e repete aquilo como se fosse uma verdade, e aquela informação vai se perpetuando. E é isso o que aconteceu aqui com esse mistério do que seria o espinho na carne de Paulo. Não tem mistério nenhum. Então, se a gente tiver essa preocupação de ler na Bíblia, ler na fonte e comprovar tudo que a gente escuta, como os bereanos faziam, a gente não vai ser enganado e a gente vai sempre chegar na verdade. Então eu te convido a abrir aí a sua Bíblia na carta do Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, ele começa a falar do espinho da carne. Ele diz: e para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Então, Paulo aqui, ele tá revelando mesmo de que ele recebeu esse espinho na carne, essa situação, essa dificuldade que ele passa, para que ele se torne mesmo uma pessoa mais humilde, porque senão ele seria uma pessoa que se exaltaria e sairia do propósito que Deus tinha para ele. Mas vamos continuar, porque logo em seguida, ali nos próximos versículos, ele vai descrever o que é essa situação. Então, no versículo 8 fala: por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que Deus respondeu para ele? Ele falou assim, ó: quando você estiver passando por essa fraqueza, então a minha força vai se aperfeiçoar em você. Quando você estiver fraco, você será forte, porque aí a minha força vai crescer dentro de você. Então Deus fala assim, ó: não vou tirar essa tua fraqueza. Você precisa ter ela aí. E aí vamos continuar. No 9 fala assim, a continuação: de boa vontade, pois me gloriarei nessas minhas fraquezas. Então ele vai começar a falar quais são essas fraquezas que Deus falou que essas fraquezas iam ser mantidas na vida de Paulo para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Então vocês estão compreendendo, vocês estão conseguindo linkar tudo, porque tudo tem a ver com espinho na carne. Ainda estamos dentro do mesmo capítulo, ali dentro do mesmo quadro dos versículos. Então Paulo, ele começou falando: tem um espinho na carne, é uma dificuldade, tem na minha vida para eu me tornar uma pessoa humilde. Logo em seguida ele fala: pedir para Deus para me tirar essa situação. Logo em seguida ele fala: mas Deus me respondeu: você precisa ter essa fraqueza aí junto contigo, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Então vocês estão conseguindo entender que essa fraqueza é o espinho na carne? Tá tudo ligado? Ele tá falando da mesma coisa? Você consegue compreender, chegar nessa conclusão? Porque você chegando nessa conclusão, você vai conseguir compreender o que ele vai falar agora.
Então, continuando, ele fala assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aí ele vai começar a falar o que são essas fraquezas, ou seja, o espinho na carne dele. No versículo 10, portanto, eu tenho poder, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então ele começa a detalhar aqui o que são essas fraquezas que fazem ele aperfeiçoar o poder de Deus na vida dele. E se você é um leitor um pouco mais assíduo da Bíblia, você vai lembrar que o Paulo passou mesmo por várias situações de perseguição, de calúnia, de necessidade, de aflições por causa da pregação da obra de Deus. Então Paulo, ele sofreu um naufrágio, ele esteve na cadeia, esteve diante de juízes para que pudessem julgar o caso dele, para saber se ele ia ser preso, se ele ia ser morto. Inclusive tentaram matar o Paulo. Ele foi dado como morto, na verdade, mas aí ele acabou que não morreu. Ele estava quase morto, mas não estava morto mesmo. E tudo isso foi perseguição. Quando ele se converteu, os próprios judeus tentaram matá-lo. Então tudo isso foi uma perseguição por causa de Jesus na vida dele. Então Deus fala assim, olha, essa fraqueza vai continuar aí, porque você tem uma missão, Paulo. E o Paulo, gente, ele foi a pessoa mais importante na pregação do evangelho dos gentios dentre os discípulos de Jesus, porque os 12 discípulos de Jesus, eles estavam ali trabalhando na pregação do evangelho com os judeus. Então, Jesus vem para Paulo e anuncia para ele a missão dele de falar do evangelho para os gentios. Então Paulo, ele era uma pessoa, gente, muito ferrenha nas convicções dele. Ele era uma pessoa que levava a letra muito a sério, ele levava a palavra de Deus muito a sério. Então, Deus pega esse Paulo bruto, esse Paulo violento, esse Paulo com sede de justiça, de sangue, e transforma ele num discípulo de Jesus. E aí, o que acontece? Deus vê que tem ali uma situação que o Paulo, ele tem uma facilidade de se tornar uma pessoa arrogante. Como qualquer pessoa, você, nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. A gente reconhece que a gente tem dificuldades, coisas que são mais desafiadoras, que a gente precisa que Deus trabalhe mais para que a gente seja como Deus quer que a gente seja. Então, o problema que o Paulo tinha ali era tratar a arrogância dele, porque ele tinha uma facilidade de se exaltar. Só que a missão do Paulo era muito grande, ele não podia se desviar dessa missão, gente. Porque se ele se desviasse dessa missão, todo o projeto de evangelismo dos gentios estaria comprometido. Deus precisava que ele se mantesse firme. E para que Paulo se mantesse firme nessa missão, ele não poderia ser uma pessoa arrogante, porque senão ele não conseguiria evangelizar os gentios. Judeu não podia se misturar com gentio. Então Paulo, ele não podia ter essa arrogância dentro dele, ele precisaria se despir de tudo isso para que ele pudesse alcançar os perdidos da forma como eles tinham. E foi o próprio Paulo que falou, eu fiz-me tudo para com todos, para alcançar todos. Então ele só chegou nisso porque Deus trabalhou no caráter dele e Deus permitiu as dificuldades na vida de Paulo para que o caráter dele fosse trabalhado, para que a missão fosse concluída, e ela foi concluída com muito sucesso, e isso serve até de um aprendizado para a sua vida. Você pensar que as dificuldades que você tem na sua vida hoje estão moldando o seu caráter, estão forjando uma personalidade preparada para fazer a obra de Deus. E você precisa levar em consideração que as dificuldades que a gente passa pela vida nem sempre são do diabo, nem sempre elas são enviadas de Satanás, nem sempre elas são uma coisa horrível. Muitas vezes elas vão ser a bênção da nossa vida. É uma coisa muito louca, mas é assim que Deus trabalha. E a gente, como filho de Deus,
A gente precisa aceitar que o nosso Pai trabalha dessa forma. Leve em consideração que às vezes você está passando por uma dificuldade, pode ser para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Você já parou para pensar nisso? Que talvez o espinho da carne de Paulo seja também o espinho na sua carne. Às vezes Deus está te preparando para uma missão muito grande. Isso que você está passando aí, talvez é algo que é uma coisa que foi pensada por Deus para te levar para um lugar muito mais importante, que é o projeto dele na sua vida. Você já sabia disso? Você já tinha lido isso na Bíblia? Deixa aqui o teu comentário, que eu vou ficar muito feliz em saber que você chegou até esse ponto aqui do vídeo. Também te peço para deixar a sua curtida. Se você não me conhece, o meu nome é Fabiane Santos e todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Então vai na descrição aqui também do canal, que tem o livro Evangelismo Prático do Dia a Dia, gratuito para você que gosta de evangelizar, gosta de literatura. Arquivo digital, foi livro que eu escrevi como um presente para você, o meu ouvinte que está aí, para que você possa se aperfeiçoar no seu evangelismo e levar o reino de Deus para mais longe ainda. Então, um grande abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.